para eu fugir do galo, dos vizinhos, das pessoas da minha casa fazendo barulho. Olha a hora que eu tenho que gravar. Mostrar pra vocês o horário. Olha, esse horário, eu tentei sujeira no meu olho. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Sister da Marcelo, ou Micaela na verdade, e esse é mais um vídeo lendo o livro de Mormon comigo. Hoje nós vamos ler capítulo 6, se eu não me engano, é 6. Capítulo 6 do segundo Nephi. A gente vai começar com uma oração, como sempre, né? Eu, como sempre, esqueci. Espero que você faça aí dentro da sua casa também. Nosso querido, bondoso e amado Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por mais um devocional juntos, que o Senhor possa nos abençoar, para que possamos aprender de acordo com sua escritura, que possamos usar essas palavras que vamos ler hoje em nossas vidas. Nos ajude a sentir seu amor e espalhar esse amor para outras pessoas também. Em nome de Jesus Cristo, amém. Começa assim o capítulo 6, né? As palavras de Jacó, irmão de Nephi, dirigidas ao povo de Nephi. Então, relembrando o capítulo 5 de segundo Nephi, ele tá não se despedindo, mas ele tá mostrando que tem uma nova liderança agora no povo de Nephi, né? Então, além dele ser o sacerdote principal, Nephi, tem os seus dois irmãos mais novos, que é Jacó e José, né? Ele consagra esses dois jovens a serem líderes também. E aí ele conta como eles estão se defendendo contra os lamanitas e muitas coisas como a gente viu. Se você quiser ver, tá aqui embaixo o link. Agora, se eu não me engano, Jacó ele começa a escrever também, porque depois do segundo Nephi, spoiler do livro de Mormon de novo, tem o livro de Jacó específico, que é o irmão de Nephi. Mas aqui ele já escreve, então a gente vai ler isso. Eis que, meus queridos irmãos, eu, Jacó, tendo sido chamado por Deus e ordenado conforme sua santa ordem, e tendo sido consagrado por meu irmão Nephi, a quem tendes por rei ou protetor, e de quem dependes para a vossa segurança, eis que sabeis que vos disse muitas coisas. Uma das coisas que eu estou pensando agora nessa escritura é que, olha como Jacó ele descreve o seu chamado. Eu fui chamado por Deus e ordenado conforme sua santa ordem. Que ordem que a gente vai dizer, né? Essa ordem eu acho que talvez seja a ordem de profetas, a ordem de sacerdotes, porque não foi ao mesmo tempo de Nephi, mas foi quando Nephi já está tendo uma idade avançada, né? Jacó vem e é chamado como líder. Então talvez isso seja a santa ordem. E tendo sido consagrado por meu irmão Nephi, ou seja, ele foi autorizado por Nephi, recebeu autoridade para abençoar o povo. Ou seja, um chamado por Deus, ele não é só eu senti e vou lá. Realmente, muitas coisas no dia a dia, os pequenos chamados, é assim, a gente vai sentir e fazer. Mas quando a gente fala numa organização de uma igreja, quando a gente fala sobre construir o reino de Deus aqui na terra, sempre vai ser pela imposição de mãos, autoridade, sempre vai ter que alguém te liberar para fazer isso. Por exemplo, no caso muito famoso da Bíblia, é Paulo, né? Então Deus chama Paulo ao arrependimento, Saulo no caso, e para Saulo virar Paulo e começar a pregar, Deus chama um sacerdote que já era seguidor de Jesus Cristo, muito bem seguidor, para colocar as mãos sobre os olhos e a cabeça de Paulo, para dar essa autoridade, para abençoar Paulo para esse novo papel. Então, é a mesma regra hoje em dia também. Eu falo isso porque nossa igreja, a Igreja dos Cristãos dos Últimos Dias, acreditamos que os homens chamados por Deus recebem autoridade por meio da exposição das mãos. Por exemplo, eu sou uma mulher que eu sou líder dos valorosos da primária, ou seja, das criancinhas de certa idade específica. E eu recebi a autoridade de cuidar delas pela imposição das mãos. Sem essa autoridade eu poderia ir lá e ensinar um pouco, lá com o meu testemunho e tal, mas eu não teria a autoridade de Deus para fazer aquilo. Eu teria tanto poder como eu vou ter com as crianças agora. Conseguiram entender um pouco? Continuando. Não obstante, falo-vos novamente, pois desejo o bem-estar de vossa alma. Minha ansiedade por vós é grande, e vós sabeis que sempre tem sido, porque vos tenho exortado com toda diligência e tenho-vos transmitido as palavras de meu Pai. E tenho-vos falado sobre todas as coisas que foram escritas desde a criação do mundo. Caralho, piolho, tá difícil isso. Agora eis que quero falar-vos sobre as coisas presentes e futuras. Levosei, portanto, as palavras de Isaías, e estas são as palavras que meu irmão desejou que eu vos dissesse. E fala-vos para vosso bem, a fim de que aprendais e glorifiques o nome de vosso Deus. Uma curiosidade aqui sobre o segundo Nephi. A gente vai ver muito isso lendo o segundo Nephi. Nephi, ele colocou todo o seu amor e carinho por Isaías nesse livro. Basicamente, segundo Nephi, é Isaías e a morte de Nephi.
E agora as palavras que vou ler são as que Isaías disse a respeito de toda a casa de Israel. Portanto, elas se aplicam a vós, pois sois da casa de Israel. E há muitas coisas que foram ditas por Isaías que vos podem ser aplicadas, porque sois da casa de Israel. E agora estas são as palavras. Assim diz o Senhor Deus. Então, antes de ler, eu queria lembrar que Nefe, ele sempre fala, né? Vós sois da casa de Israel. Sempre lembrando esse povo que estava há muitos anos já aqui nas Américas, dependência do norte ou do sul, enfim, na central, de que eles não eram daqui. Eles eram um povo hebreu, judeus, né? Eis que levantarei a mão para os gentios e erguerei meu estandarte para o povo. Lembrando que gentios são pessoas que não são da casa de Israel, tipo, naturalmente, né? E eles trarão teus filhos em seus braços e suas filhas serão carregadas em seus ombros. E reis serão teus aios e suas rainhas serão tuas amas. Inclinar-se-ão diante de ti com o rosto para a terra e lamberão pó de teus pés. E tu saberás que eu sou o Senhor, pois não se vergonharão o que me aguardarem. E agora eu, Jacó, quero falar-vos acerca destas palavras, pois eis que o Senhor me fez ver que aqueles que estavam em Jerusalém, de onde viemos, foram mortos ou levados para o cativeiro. Então, relembrando, Leí, o pai de Nefe, bem no começo do livro de Mormon, primeiro Nefe, ele tem uma visão de que Jerusalém seria destruída. E aí ele pega a sua família e vai para o deserto. Seus irmãos mais velhos, seus filhos mais velhos, na verdade, Lamanamel, eram totalmente contra. Falavam, Israel não vai ser destruído, Jerusalém não pode, é um povo justo. Mas na verdade esse povo matava os profetas daquela época, inclusive tentaram matar Leí. E Isaías já profetizou isso muitos anos atrás, que Jerusalém seria destruída. Essa destruição não seria o fim do mundo, seria uma destruição que aconteceria por causa do orgulho de Israel, que era através de Nabucodonosor, que Nabucodonosor foi lá, invadiu, pegou os judeus e transformou em escravos. Jacó está escrevendo isso porque eles foram embora de Jerusalém antes de tudo isso acontecer. E Ismael e suas filhas, o povo que se uniu junto com Nefe no deserto, saiu também antes disso acontecer. Então eles não sabem se realmente essa profecia que Leí teve aconteceu, porque eles não têm contato com o povo de Jerusalém já. Então aqui ele mostra que sim, aconteceu, ele sente isso, ele sabe por meio de Jesus que isso realmente aconteceu. Não obstante, o Senhor fez-me ver que eles tornarão a voltar. E também me fez ver que o Senhor Deus, o Santo de Israel, manifestar-se-á a eles na carne. A gente vai ver que Isaías, ele colocou só em uma escritura coisas que aconteceram em diferentes épocas. Por exemplo, o julgamento de Israel por Nabucodonosor aconteceu uma época. Depois de milhões? Depois de muitos anos, aconteceu a vinda de Cristo aqui na Terra, lá em Jerusalém. E ele colocou todos esses fatos em um versículo. Então a gente consegue entender a nossa dificuldade de interpretar Isaías, qualquer profecia, porque as profecias, elas vêm muito específico o que vai acontecer, mas são coisas que podem acontecer em diferenças tipo de 10 mil ou 300 milhões de anos, sabe? E depois de ter se manifestado, ele açoitarão e crucificarão, segundo as palavras que o anjo me disse. E depois que tiverem endurecido o coração e a serviço contra o Santo de Israel, eis que os julgamentos do Santo de Israel recairão sobre eles, e dia virá em que serão feridos e afligidos. Então aqui ele Isaías, a profecia dele junta, né, a morte de Cristo, que Jerusalém ia castigar, e depois de muitos anos eles seriam castigados e eles serão feridos. A gente pode ver na história que realmente os judeus sofreram muitas perseguições ao longo do tempo, e uma desse pouca perseguição foi por conta que eles crucificaram Jesus Cristo, né? Tinha que acontecer? Tinha, mas eles escolheram também estar a favor dessa crucificação. Então, né? Tanto depois de haverem sido levados de um lado para o outro, pois assim diz o anjo, muitos serão afligidos na carne e não lhes será permitido perecer, por causa das orações dos fiéis. Serão dispersos e feridos e odiados. Não obstante, o Senhor terá misericórdia deles, para que quando tiverem conhecimento do seu Redentor, sejam novamente coligados nas terras de sua herança. Essa é uma promessa muito, muito forte que Deus tem para Israel, Jerusalém, e que eu acho coisa mais linda, e que eu sinto que muitos judeus esquecem dessa promessa que Deus tem para eles. Primeiro, que eles nem acreditam em Jesus, muitos deles não acreditam. E segundo, que essa promessa não é só de Jesus, é de Deus também. Por eles terem rejeitado o Filho de Deus,
Muitas coisas ruins iriam acontecer com eles, é claro. Mas no final, Deus iria resgatar todos eles. Todos eles. E abençoados são os gentios sobre quem o profeta escreveu, pois eis que caso se arrependam e não lutem contra Sião e não se unam àquela grande e abominável igreja, serão salvos, pois o Senhor Deus cumprirá os convênios que fez com seus filhos, e por esse motivo escreveu o profeta estas coisas. Então aqui, ele já fala sobre a gente, basicamente, né? Sobre como a Bíblia, ela é mundialmente conhecida, ela veio da boca dos judeus, mas muitos gentios, né, pessoas que não são oficialmente da casa de Israel, leem, e muitos de nós pregamos até para os próprios judeus. Então faz sentido quando ele fala aqui, abençoados são os gentios sobre que o profeta escreveu. E uma coisa muito importante, se a gente não lutar contra Sião e não se unir à grande e abominável igreja, e a igreja pode ser uma igreja específica? Pode, mas também a igreja é um conjunto de ideias, uma igreja é um conjunto de pessoas, então a gente tem que tomar muito cuidado sobre essa palavra igreja aqui. Tem uma promessa que é, vamos ser salvos se a gente não fizer essas coisas. Portanto, os que lutarem contra Sião e contra o povo do convênio do Senhor, lamberão o pó de seus pés, e o povo do Senhor não se envergonhará. Pois o povo do Senhor são aqueles que o aguardam. Pois o povo do Senhor são aqueles que o aguardam, pois ainda esperam a vinda do Messias. Mas que, de acordo com as palavras do profeta, o Messias começará a resgatá-los pela segunda vez. Portanto, se manifestará a eles com poder e grande glória para a destruição de seus inimigos, no dia em que acreditarem nele, e não destruirá nenhum do que nele crerem. E os que nele não acreditarem serão destruídos, tanto por fogo como por tempestade, por tremores da terra e por derramamento de sangue, e por pestes e por fome, e saberão que o Senhor é Deus, o Santo de Israel. Será, pois, tirada a presa aos fortes, ou serão libertos os cativos legítimos? Uma pergunta que ele faz. Mas assim diz o Senhor, até os cativos serão tirados dos fortes, e a presa do terrível será libertada, pois o Deus poderoso libertará o povo do convênio. Pois assim diz o Senhor, eu lutarei contra os que lutarem contra ti. Essa promessa é muito linda, né? E com sua própria carne alimentarei os que te oprimem, e serão embebedados com o próprio sangue, como sendo vinho doce. De novo, isso aqui é puro Isaías. E toda a carne saberá que é o Senhor, teu Salvador e teu Redentor, o poderoso de Jacó. Ai, gente, é muito lindo. Os capítulo 7 é extremamente pequeno, mas a gente vai ler junto com o 8, porque é extremamente pequeno também, em outro vídeo. Gente, é isso, não tem muito o que falar. Eu só tenho que fazer esse devocional, lembrando que DNF ama muito Isaías, pra ver quanto Isaías é amado. Porque ele é mencionado em tudo, em Novo Testamento, no próprio Velho Testamento, no livro de Mormon, Doutrina e Convênios, ele é mencionado em tudo. Porque ele deixou puramente profecia sobre tudo, né? Todos os profetas viram todos os tempos, mas principalmente Isaías. Tipo, o cara escreveu tudo. E uma coisa que eu acho que a gente pode anotar aqui é sobre profecias, que é o que eu comentei, que muitas profecias que Deus nos dá, até profecias pessoais mesmo, revelação, elas são atemporais. E a palavra A e a palavra B que estão na profecia, para você, pode ser que elas aconteçam em momentos muito distantes um do outro. Então pode ser que uma venha rapidinho e a outra demore muito tempo para acontecer. Isso não quer dizer que tu fez algo errado, irmã e irmão. Isso não quer dizer que você tem que fazer algo para ser mais rápido. Isso quer dizer que você tem que aprender a amar o tempo do Senhor e aprender a esperar. É algo que eu tô aprendendo e é difícil. Mas eu acho que quando nós mentalizamos isso, a gente pode ver nas escrituras que os profetas eram assim também como nós. Muitos deles passaram por momentos tão difíceis que muitos deles desejaram até a própria morte. Um caso muito maior é de Jesus Cristo, né, que pediu para o cálice ser passado. Mas Jesus Cristo fez, e os profetas continuaram. E muitas obras aconteceram durante, antes e depois desse sacrifício deles. Não podemos desistir do processo, sabe? Confiar sempre na profecia, porque no fim ela acontece, mesmo que a gente não consiga ver, como o povo aqui, Nefita e Lamanita, não viram o que aconteceu em Jerusalém. Mesmo assim, os nefitas acreditaram que realmente aconteceu a destruição de Jerusalém, e de fato aconteceu. Então, sei que ao confiar em Jesus Cristo, nós podemos confiar nas suas profecias, aquelas que a gente vai ver acontecer e aquelas que a gente não vai ver, porque no fim a gente não precisa. E é isso, deixa esse pequeno devocional com vocês.
Em nome de Jesus Cristo, amém. E vamos orar, irmão, para encerrar esse devocional bem rapidinho. Foi bem rapidinho, né? Foi bem leve. Vou fazer oração, espero que você faça em casa também. Deus amado Pai Celestial, nós te agradecemos por tudo, nós te amamos e te pedimos que o Senhor possa nos abençoar com o seu Espírito. Que possamos todos os dias ler a sua palavra e lembrar do seu amor por nós. Que o Senhor possa nos lembrar o quanto somos seus filhos. Nos ajude a espalhar essa luz para todas as pessoas que conhecemos. E deixando esse pequeno devocional, não nos deixe esquecer essas palavras doces que aprendemos hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite, irmãos e irmãos. Boa tarde, bom dia. Eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas para mim é boa noite. É isso, tchau!